Atenção, amigos, associados da Acresce ou não, com o propósito de sempre servir, de sempre ajudar, de sempre colaborar com os condomínios e com os síndicos e com os condôminos, que é o propósito da Acresce, nós criamos esse curso sobre Lei Geral de Proteção de Dados para condomínios. Para facilitar, nós criamos um curso e dividimos em dois módulos, módulo 1 e 2, sendo que no módulo 1 nós tratamos dos aspectos básicos dessa lei de uma forma assim, muito simples, sem juridiquês, para facilitar o entendimento. E no módulo 2 nós entramos na aplicação dessa lei para condomínios. E ali também nós procuramos, o tanto quanto possível, extrair da lei os aspectos assim, muito simplificados para, no que cabível, aplicar aos condomínios. Porque nós sabemos que condomínios não são empresas, que não têm dinheiro para fazer investimentos. Então, nós procuramos extrair, como eu disse, dessa lei, aqueles aspectos básicos que permitam que o condomínio possa atender essa legislação para livrar o condomínio e a administração de riscos que essa lei embute. E isso vai ficar claro ao longo desse trabalho, deixando antecipadamente claro para todos que tudo que está aqui, que será aqui apresentado, estará disponível também para os associados da Acresce, inclusive com modelos de documentos e tudo mais. E mais ainda, a Acresce oferece para os seus associados assessoria na implantação, no cumprimento dessa lei. Então vamos para o tema, curso sobre Lei Geral de Proteção de Dados para condomínios, módulo 1. O que é a Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD? Por que foi criada a LGPD? Lei 13.709/2018 e Decreto 10.474/2020. Histórico. Bom, a LGPD brasileira foi criada para adequar-se à sua equivalente normativa europeia, já que os dados pessoais circulam pelo mundo e basta isto para afetar as relações do mundo com tais informações. Por que as legislações do mundo passaram a proteger dados pessoais? Essa é uma pergunta bastante razoável. Basicamente, porque as empresas de redes sociais perderam o controle de todos os dados que possuem de bilhões de pessoas que se cadastram em seus serviços. Vazamentos de dados de milhões de pessoas passaram a ter destinações desconhecidas, muitas vezes com um propósito criminoso. Amplamente sabido que, se as redes sociais nada cobram pelos serviços que oferecem, é porque os produtos somos nós, que provemos seus bancos de dados com quantidade impensável de informações sobre nossos costumes, quem faz parte de nossas relações sociais, locais onde estamos, o que estamos fazendo, nossos hábitos de compra, nossas posições políticas, etc. Esse problema real foi tremendamente impulsionado a partir da obtenção e manipulação de dados com fins eleitorais pela Cambridge Analytica, empresa inglesa que trabalhou inclusive para campanhas políticas no Brasil e que, em 2018, o mundo tomou conhecimento sobre dados de 87 milhões de pessoas que foram por ela manipulados, o que permitiu influenciar eleições em algumas partes do mundo, inclusive Estados Unidos, na eleição do presidente Trump. Com o aprimoramento de inteligências artificiais, aprendizado de máquinas, etc., dados pessoais passaram a se constituir ativos valiosíssimos. O que visa a LGPD? Bom, visa fundamentalmente proteger os dados pessoais, determina a transparência em relação ao uso de dados pessoais, exigindo respeito à privacidade, inviolabilidade da intimidade, da imagem, dignidade e o exercício da cidadania. O objeto da lei é o tratamento de dados pessoais, assim conceituada toda operação realizada com dados pessoais, isto é, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração, resumidamente,
manipulação de informações pessoais que permitam identificar uma pessoa ou grupo de pessoas por etnia, sexo, cor, religião, idade, preferências sexuais, tendências políticas, etc. O tratamento dos dados só pode ser realizado mediante consentimento escrito do seu titular. E mais que isto, ao categorizar esse grupamento, permita práticas discriminatórias, como, por exemplo, tratamentos diferenciados para este ou aquele grupamento. Por isso, a LGPD criou regras, dentre outras, aplicáveis à coleta desses dados, tratamento deles, seleção, categorização, arquivamento para utilização presente ou futura ou descarte. Ressalte-se, é considerado tratamento de dados qualquer forma de extração de informações a partir dos dados coletados, ainda que não exista identificação de quem sejam as pessoas, por exemplo, identificação de um grupo a partir da cor da pele das pessoas integrantes daquele grupamento filtrado, ou gênero, masculino, feminino, ou idade, etc. Quem está submetido à LGPD? Apesar de a lei dispor estarem subordinados a elas o tratamento de dados com fins exclusivamente particulares e não econômicos, recomenda-se o controle de dados pessoais realizados em qualquer situação, mesmo sem finalidade econômica, por ser absolutamente previsível que qualquer pessoa cujos dados tenham sido coletados, elas podem invocar a proteção da referida norma quando forem divulgados ou comercializados sem sua prévia autorização. Como o titular dos dados não saberá de onde partiu seu vazamento, poderá valer-se da proteção da lei contra todos para quem os dados tenha fornecido os dados com fins econômicos ou não. Damos como exemplo o vazamento de informações pessoais para a imprensa ou para a polícia. Portanto, estão submetidos à LGPD todos que coletem dados pessoais e os utilizem para quaisquer fins, mesmo que sua coleta tenha sido autorizada pelo fornecedor dos dados. Quem está protegido pela LGPD? Todos que, voluntária ou involuntariamente, forneçam dados pessoais. Quais os cuidados a serem adotados por quem detém dados de terceiros? Bom, deve informar que os dados estão sendo ou serão capturados, informar para quais finalidades os dados estão sendo coletados, obter autorização para a coleta de dados pessoais, e isso é especialmente crítico em se tratando de dados de menores até 16 anos ou de adolescentes de 16 a 18 anos. Utilizar os dados específica e unicamente para os fins informados aos fornecedores dos dados. Dispor de sistema seguro de armazenamento desses dados contra acessos não autorizados, acidentes ou ilícitos ocorridos com sua difusão. Informar por quanto tempo esses dados serão mantidos e as medidas de segurança adotadas para a sua proteção, inclusive hipóteses de compartilhamento deles com terceiros, quando for o caso. Manter a auditoria desses dados, inclusive na hipótese de seus descartes. Permitir ao titular dos dados o direito deste saber que seus dados estão sendo utilizados ou armazenados e promover a exclusão de seus dados pessoais quando por ele solicitado. Permitir livre acesso do titular aos seus próprios dados pessoais, garantindo-lhe sua exatidão, clareza e atualização, inclusive direito de editá-los adequadamente. Quais os riscos pelo descumprimento das regras da LGPD? Primeiramente, os riscos são de natureza patrimonial, já que o detentor de dados que infringe a lei está sujeito a multa que pode alcançar até 50 milhões de reais. Mas há também o risco cível, indenização cível, isto é, obrigação de indenização patrimonial pelos danos causados ao titular dos dados, a ser fixado em ação judicial, além de multa diária até a regularização do ato danoso ao titular dos dados. E penal, que pode ser originado do descumprimento da lei penal, por exemplo, crime contra a honra, quando forem divulgadas informações
com o propósito de caluniar, difamar ou injuriar seu titular. Também os custos com publicidade da infração cometida e sua regularização. Responderá pela multa a empresa ou o condomínio e, civil e penalmente, o responsável por todo o processo relacionado a dados. No caso de condomínios, em princípio, o síndico ou o administrador. Quais os procedimentos a serem adotados pelo detentor de dados de terceiros? Ele deve atender à lei em sua plenitude ou, ao menos, naquilo que puder ser cumprida, como será vista no módulo 2 a seguir. Fundamentalmente, só colher informações estritamente necessárias e que serão ou não tratadas, e explicar o modo de tratamento quando forem a esse procedimento submetidas. Arquivadas em ambiente seguro, auditado, estão protegidas contra fraude, venda do banco de dados ou extravio, que seu titular tem direito de pedir sua exclusão quando isso for possível. Além disso, o detentor dos dados deve rever os processos relacionados ao local de armazenamento dos dados, cuidar da segurança envolvida com os dados, estabelecendo restrição de acesso aos locais de armazenamento dos dados, investir em tecnologia capaz de prevenir vazamentos, no caso antivírus, firewall, criptografia, criar política de conduta para funcionários que lidam com as informações, criar documentos que contenham declarações de autorização de fornecedores de dados antes de coletá-los e que contenham campos para preenchimento do seu nome, RG, CPF, data e assinatura, criar mecanismos para captura eletrônica de autorização de fornecedores de dados, mapear informações captadas nas catracas dos condomínios, adequar o envio de mala direta ou mensagens eletrônicas, tratamento das informações captadas de empregados, treinamento das pessoas envolvidas com dados, desde as que coletam e até aquelas que lhes dão tratamento. Enfim, isso é exigido e é necessário. Agora vamos dar início ao módulo 2, que é a aplicação da lei LGPD nos condomínios. Por que os condomínios devem cumprir a LGPD? Porque coletam dados de moradores, visitantes, usuários em edifícios comerciais, prestadores de serviços para moradores, prestadores de serviços para usuários, prestadores de serviços para o próprio condomínio, fornecedores de bens e serviços, etc. Os condomínios devem fazer investimentos para se adequar à LGPD? Esse é um ponto muito importante, porque, com exceção dos condomínios comerciais, os residenciais de casas e de lotes geralmente não dispõem de capital financeiro suficiente para fazer grandes investimentos que os permitam adequar-se à lei. Embora a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, órgão criado pelo Decreto 10.474 de 2020 para disciplinar a aplicação da LGPD, tenha prazo até o 1 de agosto de 2021 para iniciar a fiscalização e aplicar punições a aqueles que descumprirem a legislação, espera-se, dentre suas atribuições, que oriente adequadamente todos que capturem dados de terceiro, dentre eles os condomínios. Embora os condomínios já se sujeitem às regras da LGPD pelo simples fato de capturarem dados de terceiro, quanto aos investimentos, vide esclarecimentos ou ouça os esclarecimentos na imediata sequência. Quais as adequações básicas? Bom, considerando a pequena capacidade financeira dos condomínios, estes devem, no mínimo, treinar seus funcionários sobre aspectos básicos da aplicação da lei, afixar nos locais onde existentes dispositivos eletrônicos captadores de imagens, vídeos, fotografias, etc., informações sobre a presença desses equipamentos e sobre os direitos daqueles que voluntária ou involuntariamente fornecerem seus dados pessoais, imagens. Obter, quando for o caso, autorizações escritas para capturas de informações pessoais, fotográficas, imagens, documentos pessoais, etc.
pedir consentimento dos responsáveis por menores até 16 anos para a obtenção de dados pessoais destes, inclusive obtenção de consentimento dos responsáveis, juntamente com a assinatura dos adolescentes de 16 a 18 anos, para a mesma finalidade. Investir na segurança dos dados contra desvios, acessos indevidos, etc. Criar instrumentos jurídicos, avisos, termos de notificações, a serem utilizados de modo a assegurar o condomínio contra riscos relacionados com a captura e manutenção dos dados. Criar instrumentos contratuais a serem firmados com empresas de segurança e administradoras condominiais, relacionados com a segurança dos dados. Preparamos fluxogramas nos quais todas as possíveis situações relacionadas com capturas de dados em condomínios estão evidenciadas, acompanhadas de modelos de avisos, notificações e modelos de termo de consentimentos. Ali, tratamos detalhadamente dos fornecedores de dados, que são os moradores, usuários nos casos de condomínios comerciais, funcionários de condomínios, prestadores de serviços para moradores ou para os usuários, prestadores de serviços para condomínios, entregadores, visitantes, veículos e dos métodos de captura de dados, vídeo, máquina fotográfica, reconhecimento facial, registro em papel de dados de veículos, enfim, tudo isso está ali contemplado. Quais os cuidados com empresas de vigilância ou segurança e administradoras condominiais? As empresas de vigilância, segurança, inclusive administradoras condominiais, merecem toda atenção, porque, conforme o tipo de contrato com elas firmado pelo condomínio, podem elas ou eles deter informações, por exemplo, as administradoras condominiais detêm informações de funcionários do condomínio. Os dados de funcionários encontram-se também sob proteção da lei. E as empresas de vigilância e segurança terceirizadas detêm informações daqueles que fornecem dados e algumas vezes podem ser mantidos em bancos de dados dessas empresas. Por isso, absolutamente importante que entre os condomínios e essas empresas sejam firmados contratos especificamente direcionados para regular as relações entre o condomínio e elas. Cada caso merecerá um contrato com cláusulas específicas, por isso não elaboramos um modelo padrão para esses casos, mas nos dispomos a trabalhar com os condomínios para elaborá-los em cada caso. Quais os cuidados com dados de menores e adolescentes? Bem, a captura de dados de menores até 16 anos precisam de autorização de seus responsáveis. Captura de dados de adolescentes, que são as pessoas de 16 a 18 anos, precisam da autorização de seus responsáveis juntamente com a assinatura dos próprios. Como proceder no caso de imagens captadas por câmeras distribuídas nos condomínios? E quando menores adolescentes adentram prédios comerciais? Todas essas situações são tratadas nos fluxogramas que referimos, com modelos de autorizações e modelos de avisos. O que a Acresce oferece aos seus associados? A Acresce oferece gratuitamente aos seus associados orientações para seus funcionários e prepara os condomínios associados com avisos, instruções e modelos de documentos de modo a adequar esses condomínios às exigências mínimas possíveis da LGPD e com o mínimo custo possível. Enfim, estamos, como sempre, disponíveis aos nossos associados e aqueles que quiserem tornarem-se associados contarão com nossa assistência, nossa assessoria na implantação, na adequação de cada condomínio à Lei Geral de Proteção de Dados. Porque, como exposto aqui, nós estamos falando de multa que pode, segundo a lei, chegar até 50 milhões de reais. Nós estamos falando de multa diária no âmbito judicial. Nós estamos até regularização com relação aos dados captados e mantidos pelo condomínio.
sobre a penalidade patrimonial no caso do condomínio ter que reparar prejuízo à imagem de morador ou de quem quer que tenha adentrado as suas dependências. E nós estamos falando, em última análise, de sanção penal para, por exemplo, como nós exemplificamos aqui, crimes contra a honra, injúria, calúnia e difamação, promovidas a partir de dados capturados dentro de condomínio. Então, meus amigos, é isso. Nós estamos inteiramente à disposição. Os fluxogramas que eu mencionei estarão também disponíveis para associados, mas, sobretudo, nós fornecemos assistência adequada para o ajuste, a adequação do condomínio a essa lei, que é uma novidade no Brasil e é uma novidade recente também no mundo. Muito obrigado e até uma próxima. E acessem nossos materiais sempre disponíveis no YouTube, em podcasts, no nosso site e nas redes sociais. Muito obrigado e até uma próxima.